Êxodo, capítulo 2. O espírito tranquilo gera energias. Éramos 3 a tomar café matinal na sala de jantar de um hotel. A conversa girou sobre um tópico verdadeiramente importante: se tínhamos dormido bem à noite. Um senhor se queixou de que tinha tido insônia. Não pudera conciliar o sono e parecia quase tão exausto quanto na véspera ao recolher-se. Acho que devo pôr um paradeiro a esse hábito de ouvir notícias pelo rádio antes de deitar-me, observou. Liguei-o ontem à noite e a verdade é que fiquei com a cabeça cheia. A expressão cabeça cheia não deixa de ser interessante. Não é de admirar-se que ele tivesse tido uma noite agitada. Talvez o café que eu tomei antes de deitar-me também tenha contribuído para a minha insônia, acrescentou. O outro senhor falou por sua vez. Pois eu passei uma noite admirável. Li as notícias de um jornal vespertino, ouvi uma irradiação mais cedo e tive, assim, oportunidade de digerir tudo antes de ir dormir. Naturalmente, continuou, não deixei de aplicar meu plano para se dormir bem, um plano que não deixa de surtir efeito. Incitei-o a que expusesse o plano e ele explicou. Quando eu era rapazinho, meu pai, que era fazendeiro, tinha o costume de reunir a família na sala à hora de dormir e lia trechos da Bíblia. Ainda posso ouvi-lo lendo para nós. De fato, toda vez que ouço os versículos da Bíblia que ele lia, tenho a impressão de que estou ouvindo no tom de voz de meu pai. Findas as orações, eu ia para o quarto e dormia como um justo. Quando saí de casa, não mais me preocupei com a leitura da Bíblia e com as orações. Devo admitir que durante anos, a única vez que rezei, por assim dizer, foi quando estive numa situação difícil. Mas há uns meses atrás, eu e a minha mulher, abraços com problemas difíceis, resolvemos que deveríamos experimentar novamente a adoção daquele hábito de meu pai. Achamos de grande auxílio, de modo que toda noite, antes de nos deitarmos, costumamos ler a Bíblia e fazer orações em conjunto. Não sei o que é que acontece, mas o fato é que tenho dormido melhor e as coisas melhoraram para nós. Realmente, esse hábito me tem sido de tão grande auxílio que mesmo quando viajo, como se dá agora, eu não deixo de ler a Bíblia e de orar. Ontem à noite, deitei-me e li o Salmo 23. Li-o em voz alta e me fez um bem extraordinário. Ele se virou para o companheiro e disse: não fui dormir com cabeça cheia, mas sim com paz de espírito. Bem, eis aí 2 expressões extraordinárias para você: cabeça cheia e paz de espírito. Qual das 2 prefere? O segredo essencial está na mudança da atitude mental. Devemos aprender a viver apoiados numa base de pensamento diferente. Mesmo que os pensamentos requeram esforços, é coisa que nos será muito mais fácil fazer do que continuarmos a viver da maneira em que vivemos. Uma vida cheia de agitações e tensão é difícil. A vida cheia de paz interior, sendo harmoniosa e sem tensão, é o modo mais fácil de se viver. A sua principal luta, pois, em conquistar a paz de espírito, está no esforço de poder restaurar o seu modo de pensar e adotar uma atitude calma, aceitando de Deus a dádiva da paz. Como ilustração dessa atitude, sempre penso numa experiência que tive em certa cidade, onde uma noite fiz uma palestra. Antes de ir para o palco, sentei-me num canto dos bastidores para repassar o tema de minha palestra, quando se aproximou de mim um senhor que queria tratar de um problema pessoal. Eu o informei de que era impossível atendê-lo naquele momento, pois estava prestes a ser chamado ao palco. Eu pedi que esperasse até que terminasse a minha conferência. Enquanto eu fazia, eu o via andando de um lado para o outro na parte lateral do palco. Passado algum tempo, desapareceu. Deixaram-me, porém, um cartão de visita, o qual indicava tratar-se de uma pessoa de grande influência naquela cidade. Ao voltar ao hotel, embora fosse tarde, decidi telefonar-lhe, pois sentia-me preocupado com ele. Surpreendeu com a minha chamada e explicou que não me esperava porque, evidentemente, eu havia de ficar muito ocupado. Apenas desejava que fizesse uma oração comigo, disse ele. Pensava que se o fizesse, talvez viesse a ter alguma paz de espírito. Nada há que possa impedir de fazermos agora juntos pelo telefone, propus. Nunca ouvi falar em fazer orações pelo telefone, confessou ele surpreso. Por que não? O telefone é um simples meio de comunicação.
O senhor está a alguns quarteirões distante, mas com esse meio de comunicação estamos juntos. Além disso, continuei, Deus está com cada um de nós. Ele está em ambas as extremidades da linha e no meio. Está com o Senhor e comigo. Está bem, gostaria que fizesse uma oração comigo, concordou ele. Cerrei então os olhos e orei para aquele senhor. Fiz como se estivéssemos na mesma sala. Ele podia ouvir e Deus também ouvia. Assim que terminei a oração, perguntei-lhe se não queria fazer agora a dele. Não ouvi resposta, mas sim soluços. Não posso falar, conseguiu ele finalmente articular. Continue a chorar durante algum tempo e reze depois, sugeri. Conte simplesmente a Deus tudo o que o perturba. Creio que esta linha é particular. Se não for e houver alguém escutando, não fará mal. Para as demais pessoas, não passamos agora de duas vozes. Ninguém saberia quem somos. Assim, encorajado, começou a orar, a princípio hesitante e depois com grande impetuosidade. Abriu-se em seguida completamente. Era um coração cheio de ódios e fracassos, e finalmente implorou: Querido Jesus, é muita coragem minha pedir-vos que façais algo por mim, pois nunca fiz coisa alguma por vós. Sabeis o quanto sou insignificante, embora eu procure aparentar importância. Repugna-me tudo isso, querido Jesus. Ajudai-me. Orei novamente e pedi a Deus que atendesse aquele pedido. Disse depois: Ó Deus que estais na outra extremidade da linha, pousai a mão sobre o meu amigo e dai-lhe paz. Ajudai-o a aceitar a vossa dádiva de paz. Seguiu-se depois uma longa pausa. Jamais esquecerei o tom de sua voz quando o ouvi dizer: Haverei sempre de me lembrar dessa experiência e desejo que o Senhor saiba que pela primeira vez em muitos anos me sinto limpo, feliz e cheio de paz. Aquele homem empregou uma norma simples para conseguir a paz de espírito, saneou a alma e recebeu a paz como dádiva de Deus. Disse o médico: O mal de muitos de meus pacientes está apenas no espírito. Tenho uma receita favorita para eles. Não é para ser avivada numa farmácia. A receita que lhe dou é um versículo da Bíblia, Romanos 12:12. Não a escrevo para eles, obrigo-os a lê-la. Eis o seu teor. Transforma-te, renovando o teu espírito. Eles apenas necessitam renovar o espírito para se tornarem mais felizes e terem mais saúde. Precisam apenas dar outra feição a seus pensamentos. Quando meus pacientes observam essa receita, acabam conseguindo a paz de espírito. Isso auxilia a produzir saúde e bem-estar. Um método simples para adquirir essa paz é praticar o esvaziamento do espírito. Dissertarei sobre isso em outro capítulo. Menciono aqui tão somente para ressaltar a importância de uma frequente catarse mental. Recomendo que faça o esvaziamento do espírito pelo menos 2 vezes ao dia ou mais, se necessário. Procure expurgar dele o medo, o ódio, a sensação de insegurança e de culpa e os pesares. O simples fato de você fazer conscientemente esse esforço para esvaziar o espírito tende a proporcionar grande alívio. Não sentiu alguma vez um bem-estar inefável quando pôde desabafar com uma pessoa de sua confiança a angústia que lhe ia pelo coração? Como pastor, tenho muitas vezes observado o quanto é importante para as pessoas terem alguém com quem possam desabafar em confiança tudo o que lhes perturba o espírito. Numa viagem que recentemente fiz a Honolulu, celebrei um ofício religioso a bordo do vapor Lurline. No decorrer do meu sermão, sugeri às pessoas que estivessem com o espírito atribulado que fossem à polpa do navio e imaginariamente arrancassem de si as atribulações, lançassem-nas ao mar e as visse desaparecer na esteira do barco. Parece uma sugestão quase infantil, mas o fato é que um homem me procurou horas depois naquele dia e contou-me que fizera o que eu tinha sugerido e ficara surpreendido com o alívio que aquilo lhe proporcionara. Durante esta viagem, acrescentou ele, irei todas as tardes lançar ao mar minhas atribulações até educar o meu espírito e eliminá-las completamente. Todos os dias irei vê-las desaparecer no grande oceano da vida. Não diz a Bíblia uma coisa mais ou menos assim? Que a gente deve esquecer aquilo que vai ficando para trás?
Esse homem, em que aquela sugestão encontrara receptibilidade, não era um sentimental inculto. Ao contrário, era uma pessoa de extraordinária estrutura mental, um chefe preeminente na sua esfera. É claro que não basta esvaziar o espírito. Quando vazio, algo terá que entrar nele. O espírito não pode ficar muito tempo à guisa de um vácuo. Não se pode ficar permanentemente com ele vazio. Admito que possa haver pessoas capazes de realizar tal proeza. Aos poucos, é preciso enchê-lo novamente, caso contrário, aqueles antigos pensamentos desagradáveis que tinham sido arremessados para longe procurarão voltar novamente. Para impedir que isso aconteça, comece logo a encher o espírito de pensamentos criadores e sadios. Assim, quando os antigos temores, ódios e atribulações que o assediaram durante tanto tempo procurarem instalar-se de novo em seu espírito, encontrarão uma tabuleta na porta que diz "ocupado". Talvez queiram forçar a entrada, pois tendo vivido nele tanto tempo, julgam que poderão continuar a dominá-lo à vontade. Mas os pensamentos novos e sadios que você acolheu estarão vigilantes e mais fortes e saberão, portanto, rechaçá-los. Os antigos pensamentos logo renunciam à luta e não mais o importunarão, e a paz reinará para sempre em seu espírito. De vez em quando, durante o dia, exercite o espírito imaginando uma série de pensamentos bons escolhidos. Repasse nele os cenários mais tranquilos que tenham presenciado, como, por exemplo, algum bonito vale mergulhado no doce silêncio da tarde, na hora em que as sombras se vão estendendo e o sol se recolhendo. Ou lembre da luz prateada da lua brincando com as águas onduladas, ou lembre do mar banhando docemente a areia branca de uma praia. Esses pensamentos e imagens produzirão no seu espírito o mesmo efeito de um remédio maravilhoso. Trate, pois, de mergulhar o espírito nessas doces cenas de paz uma vez ou outra durante o dia. Pratique a técnica da articulação sugestionadora, isto é, repita audivelmente algumas palavras de candura. As palavras têm um profundo poder de sugestão e cura. Pronuncie palavras desarrazoadas e seu espírito logo se verá presa de certo nervosismo. Talvez você sinta um mal no estômago que afetará todo o seu mecanismo físico. Se, pelo contrário, você falar palavras de paz e serenas, seu espírito reagirá de uma maneira também serena. Use um vocábulo como tranquilidade. Repita-o lentamente várias vezes. Tranquilidade é um dos mais belos e mais melodiosos vocábulos da língua portuguesa, e o simples fato de o exprimir tende a criar um estado de tranquilidade. Outra palavra salutar é serenidade. Imagine o que ela significa quando a pronunciar. Repita vagarosamente e na mesma disposição da qual este vocábulo é um símbolo. Palavras como estas têm um grande poder curador quando usada desta maneira. Auxilia também dizer-se alguns versos ou passagens das Sagradas Escrituras. Um senhor de minhas relações, que adquiriu notável paz de espírito, tem o hábito de escrever em cartões pequeninos trechos, todos eles exprimindo paz. Costuma trazer consigo esses cartões, lê-os frequentemente até decorar-lhes o teor. Diz que cada uma dessas ideias, lançadas em seu subconsciente, lubrifica de paz o seu espírito. Um doce conceito é, na verdade, um óleo para os espíritos turbados. Um dos trechos que ele costuma citar é extraído de um místico do século XVI. Não deixeis que coisa alguma te perturbe e atemorize. Tudo passa, exceto Deus. Somente Deus é suficiente. As palavras da Bíblia têm um valor terapêutico particularmente forte. Deixe-as caírem em seu espírito e permita que se dissolvam na consciência. Elas espalharão um bálsamo purificador por toda a sua estrutura mental. É este um dos processos mais simples e mais eficientes para se conseguir a paz de espírito. Um vendedor contou-me um incidente que se passou num quarto de hotel, no Oeste Central. Ele fazia parte de um grupo de homens de negócios que ali estavam em conferência. Um homem se achava demasiado excitado. Mostrava-se brusco, descambando sempre para a discussão. Todos os presentes o conheciam muito bem e tinham percebido que ele se achava sob grande tensão nervosa. Sua atitude acabou irritando os demais. O nervoso indivíduo logo abriu a maleta de viagem e tirou de dentro uma garrafa contendo um líquido escuro, um remédio ou que parecia sê-lo, e serviu-se de uma grande dose.
Perguntaram-lhe que remédio era aquele, e ele explicou. É coisa aqui para os nervos. Tenho a impressão que vou estourar. Essa tensão em que vivo me faz, às vezes, pensar que algum dia me arrebento. Procuro não dar demonstração, mas creio que vocês tenham observado que sou nervoso. Recomendaram-me este remédio e já bebi várias garrafas. Parece-me que não tem adiantado coisa alguma. Os outros homens riram, mas um deles interveio de maneira amável, dizendo: Bill, não sei que remédio é esse que você está tomando. Talvez seja bom. É provável que seja, mas posso dar-lhe um remédio para os nervos que surtirá mais efeito que esse. Eu o sei, pois foi o que me curou. Eu estava muito pior que você. Que remédio é? O outro homem tirou de sua maleta um livro. Este livro fará a cura, e estou falando sério, disse. Você talvez julgue estranho que eu traga na maleta uma Bíblia. Pouco me importa o que os outros possam pensar a respeito. Não me envergonho por isso. Há 2 anos que trago sempre comigo esta Bíblia. Assinalei certos trechos que me ajudam a manter o espírito em paz. Isto tem dado resultado e creio que poderá fazer-lhe algum bem. Por que não experimenta como eu? Os demais companheiros ouviram com interesse aquela dissertação fora do comum. O homem nervoso deixara-se cair numa cadeira. Seu interlocutor, vendo que suas palavras estavam causando certa impressão, continuou. Passei certa tarde, num hotel, por uma experiência muito peculiar. Foi o que me fez criar esse sentido de ler a Bíblia. Não estava me sentindo bem, estava em viagem de negócio e uma tarde subi a meu quarto excessivamente nervoso. Tentei escrever algumas cartas, mas não consegui concentrar a atenção nelas. Andei de um lado para o outro no quarto. Tentei ler um jornal, mas isso logo me aborreceu. Resolvi descer e beber alguma coisa, qualquer coisa que pudesse fazer esquecer-me de mim mesmo. Estava de pé, diante da cômoda, quando deparei com uma Bíblia que ali tinha deixado. Já tinha visto muitas dessas Bíblias nos quartos dos hotéis, sem que jamais me preocupasse em ler qualquer uma delas. Contudo, alguma coisa me impeliu a pegá-la. Abri ao acaso e comecei a ler um dos salmos. Lembro que li em pé, depois me sentei e continuei lendo. Tinha me interessado pela leitura, mas nem por isso deixei de ficar surpreendido. Eu lendo a Bíblia? Era de fato engraçado, mas continuei a ler. Logo cheguei ao Salmo 23. Eu o tinha aprendido quando menino, numa escola dominical. Foi uma surpresa para mim constatar que ainda sabia de cor quase todo o texto. Procurei recitá-lo, especialmente o versículo que diz: Ele me conduziu à margem das águas tranquilas e revigorou-me a alma. Gostei desse versículo, impressionou-me, fiquei repetindo-o várias vezes. Quando dei acordo de mim, despertei. Parecia que eu tinha dormido e dormido pesadamente. No entanto, eu tinha cochilado apenas 15 minutos, mas ao acordar, me senti bem disposto, descansado, como se tivesse tido um bom sono. Posso ainda me lembrar da maravilhosa sensação de bem-estar que senti. Percebi em seguida que me achava calmo e perguntei a mim mesmo se tudo aquilo não era estranho. Qual o meu mal para que não tivesse cogitado de uma leitura tão maravilhosa como aquela? Assim, depois daquela experiência, comprei uma Bíblia, de formato pequeno, para trazer sempre em minha maleta. Desde aquela época, costumo trazê-la comigo. Sinceramente, gosto de lê-la e já não sinto mais aquela nervosidade de outrora. Por isso, Bill, experimente esse remédio. Veja se não surtirá efeito, concluiu ele. Bill fez a experiência e continuou com ela. Informou que, a princípio, a Bíblia lhe parecia um pouco estranha e difícil e lia as ocultas. Não queria que o tomassem por carola, mas agora costuma trazê-la sempre consigo em suas viagens. É a sua companheira inseparável e, segundo sua própria expressão, tem-lhe feito um bem extraordinário. Não preciso mais tomar remédio para os nervos, declarou. Esse plano deve ter surtido efeito no caso de Bill, pois ele agora é uma pessoa normal, dominou suas emoções. Tanto ele como o amigo descobriram que é fácil conseguir a paz de espírito. Basta alimentá-lo com pensamentos sadios. É coisa simples. Há outras maneiras pelas quais você poderá desenvolver a serenidade, tanto no espírito como nas atitudes. Uma delas é por meio da conversação.
Segundo as palavras que empregamos e o tom em que as exprimimos, podemos tornar-nos nervosos, vibráteis e coléricos. De nosso modo de falar é que poderão ser positivo ou negativo os resultados. Com a linguagem, poderemos também conseguir reações serenas. Falemos sempre com serenidade para ter a paz que desejamos. Quando a conversa num grupo tende a tornar-se violenta, procure injetar nelas ideias sãs. Observe como esse procedimento destrói a tensão nervosa. Uma conversa cheia de expressões desagradáveis à hora do café matinal, por exemplo, determina muitas vezes a disposição em que se terá durante o dia. Não é de se admirar que as coisas correm mal quando isso acontece. Uma conversa negativa afeta hostilmente as circunstâncias. Não resta dúvida que uma conversa de natureza carregada e nervosa aumenta a agitação interior. Comece sempre o dia com disposição alegre e feliz que tudo lhe correrá bem. Tal disposição constitui um fator ativo e definitivo para se criar condições satisfatórias. Observe, pois, seu modo de falar se deseja alimentar sua paz de espírito. É importante eliminar da conversação todas as ideias negativas, pois elas tendem a produzir tensão e aborrecimentos. Por exemplo, quando você estiver almoçando com um grupo de pessoas, não comente que os comunistas dominarão logo o país. Em primeiro lugar, os comunistas não dominarão o país, e ao fazer você essa asserção, estará com isso criando uma reação depressiva no espírito dos outros. Isso inegavelmente prejudica a digestão. Uma asserção depressiva como essa desagrada a todos os presentes. Ao saírem, eles levarão consigo talvez certo aborrecimento. Levarão também consigo a sensação de que nem tudo está correndo bem. Há ocasiões em que devemos enfrentar essas duas questões e tratá-las de maneira objetiva e vigorosa. Mas, em regra geral, para ter paz de espírito é preciso que na conversação se recorra sempre às expressões felizes, otimistas e agradáveis. As palavras que exprimimos produzem um efeito direto e definitivo em nossos pensamentos. Estes as criam e elas são os veículos das ideias. As palavras também afetam os pensamentos e contribuem para moldar as atitudes. Realmente, muita coisa que nos assalta o espírito tem a sua origem na conversação. Então, disciplinando-se esta, assegurando-se de que não seja imbuída de expressões desagradáveis, o resultado que se obterá será a aquisição de ideias serenas e, por fim, a conquista da paz de espírito. Outra técnica eficiente para se desenvolver a paz de espírito é praticar diariamente o silêncio. Todas as pessoas deviam insistir em manter pelo menos uns 15 minutos de absoluto silêncio cada 24 horas. Vá sozinho a algum lugar onde possa sentar-se ou deitar-se durante uns 15 minutos e pratique a arte do silêncio. Não converse com pessoa alguma, não escreva nem leia, pense o menos possível, neutralize o espírito, conceba-o como estando completamente inativo. Isso não será muito fácil a princípio porque os pensamentos estarão agitando-o, mas a prática aumentará a sua eficiência. Conceba o espírito como sendo a superfície de um lago, cujas águas não mostram uma única ondulação sequer. Quando tiver atingido esse estado de doce tranquilidade, comece então a procurar ouvir os mais profundos sons da harmonia, da beleza de Deus, os quais haverão de ser encontrados na essência do silêncio. Infelizmente, os americanos não são experientes nessa prática, o que é lamentável, pois, como disse Thomas Carlyle, o silêncio é o elemento que se amoldam às grandes coisas. A presente geração de americanos tem passado despercebido algo que os nossos antepassados conheciam e que ajudava a formar-lhes o caráter, que é o silêncio das grandes florestas e das imensas planícies. Talvez nossa falta de paz interior seja devida em parte ao efeito dos ruídos no sistema nervoso das pessoas modernas. Experiências científicas demonstram que os ruídos no lugar onde trabalhamos, vivemos ou dormimos reduzem a eficiência em grau, aliás, apreciável. Contrariamente à crença popular, é duvidoso que cheguemos a adaptar ao ruído nossos mecanismos mental e nervoso. Por mais familiar que um som repetido venha a tornar-se,
Ele não deixa de ser percebido pelo subconsciente. Buzinas de automóvel, ronco de motores de avião e outros ruídos estridentes resultam realmente em uma atividade física durante o sono. Os impulsos transmitidos por esses sons aos nervos causam movimentos musculares, o que impede de conseguir-se um repouso completo. Se a reação for suficientemente forte, ela participará da natureza do choque. A prática do silêncio produz efeitos benéficos para a saúde e para o espírito. Diz Stardale: nenhum homem ou mulher de minhas relações que sabem praticar o silêncio e o praticam de fato tem ficado doentes que eu saiba. Notei que meus próprios males me assediam quando não equilibro meus gestos com certa dose de calma. Stardale estabelece uma íntima relação entre o silêncio e a cura espiritual. A sensação de repouso que resulta da prática do completo silêncio é uma terapêutica de grande importância. Nas circunstâncias da vida moderna, com o seu ritmo acelerado, admitimos que a prática do silêncio não seja tão simples quanto fora ao tempo de nossos antepassados. Existe um considerável número de aparelhos produtores de ruídos que eles não conheciam e nosso programa diário é muito mais intenso. O espaço ficou aniquilado no mundo moderno e, ao que parece, estamos tentando aniquilar também os fatores do tempo. Muito raramente é possível a uma pessoa passear por uma floresta, postar-se à beira-mar ou meditar no alto de uma montanha ou no convés de um navio em pleno mar. Mas quando podemos passar por essas experiências, não nos é difícil gravar no espírito o cenário de um lugar tranquilo e a sensação que lá experimentamos e lembrarmos depois desses momentos agradáveis, vivendo-os novamente no espírito. Realmente, a sua lembrança tende a remover nessa ocasião quaisquer fatores desagradáveis que, porventura, surgirem no espírito. Essa visita pela lembrança constitui muitas vezes uma sensação melhor do que a que tivemos quando no próprio lugar, pois o espírito tende a reproduzir apenas a beleza que existia na cena lembrada. Por exemplo, ao escrever essas palavras, encontro-me na sacada de um dos mais belos hotéis do mundo, junto à famosa e romântica praia de Waikiki e Honolulu. Estou contemplando um jardim cheio de graciosas palmeiras que balançam docemente ao sopro de uma brisa perfumada. O ar está carregado do aroma e de flores exóticas, hibiscos, dos quais há 2.000 espécies nestas ilhas, cobrem o jardim. Defronte às minhas janelas, vejo árvores papais vergadas com o peso de seus frutos maduros. As cores brilhantes das poicianas reais e o fulgor das árvores das florestas emprestam verdadeiro encanto ao cenário. Os pés de acácias curvam-se fortemente com suas delicadas flores brancas. O oceano todo azul, que cerca estas ilhas, perde-se no horizonte. Elevam-se ondas que se desfazem em espumas brancas. Vejo alguns de meus companheiros, uns deslizando graciosamente na superfície das águas sobre pranchas de madeira, outros tripulando pequenos barcos. Todo o cenário resplandece de uma beleza extasiante. Exerce um efeito salutar sobre mim neste momento em que, sentado, escrevo sobre a força gerada num espírito tranquilo. As responsabilidades insistentes sobre as quais vivo ordinariamente parecem achar-se distantes. A paz que reina em Havaí envolve-me no seu manto, muito embora eu aqui me encontre com o objetivo de escrever este livro e fazer uma série de conferências. Sei, porém, que ao voltar à minha casa em Nova York, a 5.000 milhas distantes, haverei de saborear a indizível beleza do quadro que agora contemplo. Eu guardarei como uma relíquia em minha lembrança. Será o doce refúgio ao qual o meu espírito poderá ir nos dias de pesado labor. Muitas vezes, quando então longe deste lugar idílico, a ele haverei de voltar na memória e encontrarei esta mesma paz que vejo pairar ao longo desta praia de Waikiki, orlada de palmeiras e beijada pelas ondas do oceano. Acumule no espírito todas essas ditosas experiências e trace depois planos para fazer pelo pensamento suas excursões até elas. Saiba que o melhor caminho para se chegar à tranquilidade do espírito é criar no próprio espírito a tranquilidade. Consegue-se isso com exercícios, aplicando-se a alguns dos princípios simples que aqui traçamos. O espírito atende prontamente ao ensino e à disciplina.
Você pode fazer com que ele lhe dê de volta tudo aquilo que quiser, mas lembre-se que ele lhe dará de volta aquilo que lhe foi dado primeiro. Sature seus pensamentos de experiências ditosas, de palavras e ideias serenas, e você acabará possuindo uma verdadeira fonte produtora de experiências felizes, a qual poderá recorrer para refrescar e renovar o seu espírito. Ela será uma grande fonte de energia. Passei uma noite com um amigo que tem belíssima casa. Tomamos o café da manhã numa interessante sala de jantar. Uma bela pintura cobre as 4 paredes e descreve a região em que meu anfitrião se criou. É um panorama de colinas ondulantes, vales tranquilos e riachos murmurantes, cujas águas muito límpidas cintilam como a luz do sol e deslizam suavemente sobre um leito de rochas. Estradas sinuosas cortam alegres campos. Pequenas casas pontilham a paisagem. Numa posição central, vê-se uma igreja toda branca com uma torre alta. Quando estávamos tomando café, meu anfitrião falou sobre aquela região de sua juventude e indicou os vários pontos de interesse na pintura que cobriam as paredes. Muitas vezes, quando estou sentado nesta sala de jantar, percorro com a memória todos aqueles pontos. Torno a viver aqueles dias. Lembro-me, por exemplo, quando menino, subia descalço aquela vereda e ainda tenho na lembrança a doce sensação que sua areia muito fina me causava nos pés. Quantas vezes pesquei naquelas águas, nas tardes de verão, e desci aquelas colinas nos tempos de inverno, explicou ele. Frequentava aquela igreja quando menino, acrescentou com um sorriso. Prosseguiu depois. Quantos sermões compridos eu ouvi ali! Agradava-me lembrar da bondade daquela gente e da sinceridade de suas vidas. Posso ficar aqui sentado contemplando aquela igreja e pensando nos hinos que nela ouvia, juntamente com os meus pais, acomodados num pequeno banco. Faz anos que meus pais morreram. Acham-se enterrados naquele cemitério ao lado da igreja, mas costumo sempre ir em pensamento até os seus túmulos e postar-me ali para ouvir suas palavras como outrora. Quando fico muito cansado e um tanto nervoso, é um alívio sentar-me aqui e rememorar aqueles tempos em que eu tinha um espírito tranquilo e uma vida feliz e descuidada. Essa lembrança me faz um grande bem e me envolve numa doce paz. Talvez não possamos todos ter pinturas como essas na parede de nossa sala de jantar, mas você poderá colocá-las na parede de seu espírito as cenas das mais belas experiências de sua vida. Passe algum tempo entre os pensamentos que essas cenas sugerem. Por maior que seja a sua atividade ou por mais responsabilidades que tenha, essa prática simples e única no gênero, que demonstrou surtir efeito em muitos casos, poderá exercer em você um efeito benéfico. É fácil e lhe trará a serenidade de espírito. Há um fator nessa questão de paz interior que é preciso ressaltar devido à sua importância. Frequentemente encontro pessoas a quem falta essa paz interior e que são vítimas de punições que elas impõem a si mesmas. Em certa ocasião de sua experiência, cometeram um pecado e a sensação da culpa não as abandona. Procuram sinceramente o perdão divino e o bom Deus perdoará sempre todo aquele que o pede com sinceridade. Contudo, há uma curiosa sutileza dentro do espírito humano, pelo qual, às vezes, o indivíduo não perdoa a si mesmo. Ele acha que merece castigo e por isso está constantemente antecipando-se a essa punição. Resulta viver sempre com a apreensão de que algo vai acontecer. Procurando encontrar paz debaixo dessas circunstâncias, trata de aumentar a intensidade de suas atividades. Julga que o trabalho árduo o aliviará um pouco da sensação de culpa. Um médico me contou que em sua clínica descobriu que um grande número de casos de desarranjo nervoso tinha suas origens numa sensação de culpa que o paciente muito inconscientemente tentara compensar por meio de trabalhos excessivos. O paciente atribuía o desarranjo ao excesso de trabalho e não à sensação de culpa. Mas aqueles homens não teriam se esfalfado assim tanto se tivessem se libertado completamente de sua sensação de culpa, explicou o médico. Consegue-se a paz de espírito nessas circunstâncias, confiando a culpa, assim como a tensão que ela produz, à terapêutica benéfica de Cristo. Num hotel onde eu tinha ido passar uns dias para escrever com calma, encontrei um homem de Nova York que conhecia ligeiramente.
Era diretor de uma companhia, uma figura de atividades dinâmicas e excessivamente nervosa. Um convite que me fez, sentei-me a seu lado para conversarmos. Estou feliz em vê-lo descansando neste lindo recanto, comentei. Nem sei por que estou aqui, respondeu nervosamente. Acrescentou depois. Tenho uma infinidade de coisas a fazer em Nova York. Na verdade, acho-me debaixo de terrível tensão nervosa, muito excesso. Sinto-me nervoso e não posso dormir. Sinto-me mesmo vibrátil. Minha mulher insistiu que passasse uma semana aqui. Os médicos dizem que não tenho coisa alguma e que apenas necessito de acalmar minhas ideias e descansar. Mas como se poderia conseguir isso? Disse como que num desafio. Lançou-me depois um olhar contristador e falou. Daria tudo para que pudesse ter paz e tranquilidade. É o que mais desejo neste mundo. Conversamos um pouco. Depreendi de suas palavras que estava sempre na expectativa de que algo sinistro ia acontecer. Havia anos que estava como que prevendo algum acontecimento tenebroso e vivia constantemente sob a impressão de que alguma coisa ia acontecer à sua esposa, ou aos filhos, ou à casa. Não foi difícil analisar o seu caso. Sua insegurança se originava de uma dupla fonte, da insegurança que havia em sua infância e de certas culpas em cartório. Sua mãe sempre julgava que algo estava para acontecer e ele havia absorvido essa sensação de ansiedade. Cometera tempos depois alguns pecados e seu subconsciente insistia numa constante penitência. Tornou-se vítima desse mecanismo da penitência. Como resultado dessa infeliz combinação, encontrei-o naquele dia presa de excessiva agitação nervosa. Ao terminar a nossa conversação, quedei-me num momento de pé ao seu lado. Não havia pessoa alguma perto e, meio hesitantemente, perguntei-lhe se não gostaria que eu rezasse com ele. Ele fez que sim com a cabeça. Pousei a mão sobre o seu ombro e fiz esta oração. Querido Jesus, assim como vós curastes pessoas nos tempos passados e lhes deste a paz, curai este homem agora. Dai-lhe todo o vosso perdão, auxiliai-o a perdoar a si mesmo, separai-o de todos os seus pecados e deixai saber que vós não lhe guardais rancor, libertai-os deles. Deixai-o depois vossa paz fluir para o espírito, a alma e o seu corpo. Ele me lançou um olhar estranho e desviou depois o rosto, pois seus olhos começaram a lacrimejar e ele não queria que eu visse suas lágrimas. Ficamos um pouco embaraçados. Deixei-o a sós consigo. Meses depois, encontrei-o. Algo aconteceu comigo naquele dia em que rezou por mim, disse. Senti uma estranha sensação de tranquilidade e paz e também de cura, acrescentou. Ele costuma agora frequentar regularmente a igreja e lê a Bíblia todos os dias. Segue as leis de Deus e é possuidor de forte energia. É um homem sadio e feliz, pois tem a paz no espírito e no coração.